Graça e paz, amados irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. No início do ano, eu comecei um propósito que era para levar reflexão para os amados irmãos. Mas tudo tem um tempo determinado por Deus, né? Aquela campanha terminou e hoje estamos começando uma nova campanha, né? São pequenas reflexões, né? Pequenas pregações que em oração, né, o Senhor Deus colocou no meu coração para que eu pudesse levar esse trabalho, levar essa campanha até os amados, né? E agora, começando essa nova campanha, em nome de Jesus, né, vamos começar com esse novo propósito. Que Deus, nosso Pai Criador, possa, com o seu Espírito Santo de Deus, nos dar direção, nos dar discernimento na Tua palavra, Pai amado poderoso, para que possamos levar até os irmãos a palavra para edificação, Pai amado poderoso. Que tão somente possamos ter entendimento, para que não fujamos da palavra, para que não possamos fugir da Bíblia, nem das Tuas palavras, Pai amado poderoso. Que o Espírito Santo nos conceda sabedoria, para termos esse propósito até o final dessa campanha, de acordo com a vontade do Senhor Jesus Cristo. Que cada um dos irmãos possam receber, possam poder ouvir, possam poder entender o propósito dessa campanha. Amém, amados? Que Deus nos abençoe. E vamos dar início falando sobre o jejum. Como jejuar com propósito? Jejuar significa ficar sem se alimentar por um período de tempo, né? Quando jejuamos, estamos abrindo mão dos alimentos que o corpo necessita para buscar do Senhor. Dizemos a Deus que estamos fazendo um sacrifício para estarmos com Ele, juntinho a Ele. Esse é o jejum com propósito. Veremos nesse estudo quais são os diferentes propósitos que o jejum pode ter. Quando apenas ficamos sem comer, sem nenhum motivo específico relacionado a Deus, isso não é jejum bíblico. E o que acontece quando jejuamos? Nós nos tornamos sensíveis às coisas espirituais. Isto é, nos aproximamos do Senhor e fortalecemos nosso espírito. Temos mais entendimento espiritual e mais poder sobre o inimigo. O jejum cria uma atmosfera que chama a presença de Deus aí a sua autoridade. Os demônios reconhecem e perdem o seu poder. Glórias a Deus. O jejum aumenta o poder da oração e apressa a resposta a qual buscamos. Quais seriam os motivos do jejum? Eles devem ser espirituais. Ou seja, o motivo do jejum, ele vem pela salvação de almas, né? Para receber poder, para testemunhar e também para pregar. Por libertação, por cura de alma, por mais revelação da palavra, né? Para pedir orientação de Deus, para a proteção. O jejum também é para agradecimento, para a santificação e tantas outras. Não encontramos na palavra a prática de jejuns para adquirir bens, ou seja, para adquirir emprego, para aumentar salários, para ter sucesso nos negócios e tantos outros. O jejum, meus amados, ele é espiritual. O jejum é espiritual. E como jejuar? Lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 18, nós lemos: quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de aparecer aos homens que estão jejuando. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai, e em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Olha como é forte isso, amados. Não é preciso contar a ninguém, exceto se no caso muito necessário. Se, por exemplo, alguém insistir que você se alimente, aí você vai ter que dizer que está jejuando.
E não aparentar tristeza ou cansaço por estar sem comer, mas que possamos agir normalmente, naturalmente. É importante procurar fazer jejum, se possível, em dias com menos atividades, para se dedicar mais ao Senhor. Fazer um jejum corretamente é destacar essa atividade, entendeu? É como se fosse um momento muito importante do seu dia. Você vai destacar somente isso. Para quem nunca jejuou, você deve começar tirando as refeições principais. Depois de algumas vezes, jejue o dia todo. Por exemplo, não tome café, não almoce, não lanche. Isso até às 18 horas. Depois você pode ir aumentando o tempo. E também pode-se começar fazendo um jejum parcial, daquelas delícias, das coisas que você mais gosta, por exemplo. Não comer o que você mais gosta por um dia. Ou que você possa comer somente legumes e água. Ou só tomar suco e chás, por exemplo. E o que fazer durante um jejum? Você deve orar, ler a palavra, louvar, adorar o Senhor Deus, falar em línguas, meditar nas Escrituras. Se o jejum for para ter mais poder de Deus, então aproveitar para ministrar e evangelizar, fazer visitas aos necessitados, orar pelos enfermos, conforme está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 7, que lá também vem nos dizer quais são os benefícios do jejum. Já em Isaías, capítulo 58, do 6 ao 12. Preste bem atenção o que diz. Lá você vai poder encontrar revelação da palavra, cura e integridade, receber justiça, receber a presença da glória de Deus, orações respondidas, socorro na hora certa, livramento e refrigério, ter a direção contínua, a restauração da alma, saúde e força, bênçãos para a próxima geração, com restauração e também com a restituição quanto o tempo que você tem que fazer. Irmãos, e qual o tempo de jejuar? Você sabe? O tempo de jejuar depende do tipo de jejum que você escolheu. Ele pode durar um dia, pode durar vários dias, semanas ou meses. Amém? E quais seriam os tipos de jejum? Pode-se fazer um jejum total, né? Sem comida e água, por no máximo 3 dias. Isso por causa da desidratação, para que você não venha desidratar. Pode-se fazer um jejum parcial, tomando somente água, por muitos dias, variando. Isso varia de organismo para organismo, varia de cada um de nós, tá certo? Pode-se fazer também um jejum somente de certos alimentos, como o jejum que Daniel e seus amigos fizeram. Você vai ver lá em Daniel, capítulo 1, versículo 3 a 21, que diz que eles começaram somente a comer legumes e água por 3 dias. Aliás, perdoe a falha, irmão. Começaram a comer legumes e água por 3 anos. Também se pode fazer jejum das delícias, ou seja, abrir mão de comer e beber tudo que mais agrada ao paladar da pessoa, tudo aquilo que mais nos agrada. Amém, amados? Então, ou seja, você tem que abrir mão de comer e beber tudo que mais agrada ao paladar e alimentar somente do básico por um tempo indeterminado, até ter a resposta do que você realmente deseja. Também pode-se tirar um único alimento, como, por exemplo, a carne ou a sobremesa, café com leite, coisa dessa natureza. Aquilo que mais agrada, aí você retira. Isso também é uma forma de jejuar.
E ainda pode jejuar tomando só líquidos, como suco, chás, entendeu? Coisa dessa natureza. E como terminar o jejum? Aleluia, glórias a Deus. Se você for mais de 24 horas, você tem que comer primeiro o alimento leve e muito líquido, para não haver nenhuma reação negativa no seu corpo. Comece tirando o jejum, fazendo o desjejum gradativamente, devagarinho. Porque aí você vai começar a ter reações no corpo durante o jejum. Por exemplo, para quem toma café, chimarrão, chá preto, chá verde, ou chá mate, e refrigerante, coisas dessa natureza, é muito comum que tenhamos dor de cabeça ou em outras partes do corpo pela falta da cafeína, que neste caso aí já é uma prova do vício. Também pode haver essa dor pelo vício dos aditivos químicos contidos em refrigerante, contidos em alimentos enlatados e alimentos que vêm plastificados, tais como bolachas, doce, frituras, balas, pães, achocolatados, coisas dessa natureza, né? São coisas que nosso organismo vai sentir. Você pode até tomar um medicamento leve para a dor, mas não parar de jejuar, jamais. Com o tempo as dores desaparecem, o corpo se habitua e entramos em vitória na prática do jejum semanal. Aleluia, glórias a Deus. E quantas vezes jejuar? Você sabe quantas vezes jejuar? Amados, o jejum ele é bíblico. Ele era praticado de 2 a 3 vezes por semana. É bom adquirirmos esta prática para estarmos sempre prontos para qualquer eventualidade. Pois Jesus disse: quando jejuardes e não se jejuardes, confia. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, também em Mateus 17, 21. Aleluia, glórias a Deus. Você quer ter exemplo de jejum bíblico? Jesus fez o jejum por 40 dias e 40 noites no deserto, sem comer. Você vai ver isso lá em Mateus capítulo 4, versículo 2. Moisés fez jejuns sobrenaturais, quando passou 40 dias e noite no monte, na presença de Deus. Ele não comeu nem bebeu nada. Ele foi sustentado por Deus, pois senão teria morrido. Está lá em Deuteronômio capítulo 9, versículo de 9 ao 18. Amados, mais um exemplo. Elias, ele fez um jejum sobrenatural. Elias, ele comeu 2 pães e tomou tão somente 2 botijas de água que um anjo lhe deu. E com isso, ele andou por 40 dias e 40 noites. Você vai contar em 1 Reis 19, 3 e 8. Olha, irmãos, interessante. Daniel fez um jejum parcial comendo só legumes e água. Isso por 3 anos. Está lá em Daniel 13 e 20. Depois, ele fez jejuns das delícias, sem nada, né? Nada desejável, sem carne, sem vinho. Isso durante 3 semanas. Aleluia, glórias a Deus. Neemias jejuou por alguns dias, né? Orando e lamentando pelo sofrimento do povo. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 4. Josafá e toda a tribo de Judá jejuou para pedir socorro ao Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, né? Você vê lá 2 Coríntios 3, 4, do 13 ao 17. Obtendo os maiores livramentos já registrados. Foi o de Josafá. Aleluia, Deus amado, Pai poderoso. O rei e o povo de Nínive, que eram incrédulos, jejuaram em arrependimento pelos seus pecados. Inclusive, os animais também fizeram jejum. E Deus perdoou seus pecados e não destruiu a cidade. Glórias a Deus. O poder de Deus, a força de Deus, né?
a fidelidade de Deus para com o seu povo, como é grande, irmão, como é enorme. Ele, com esse jejum do povo de Nínive e dos animais, ele não destruiu a cidade. Outro exemplo bonito é o de Esté. Esté e suas servas e o povo de Israel fizeram um jejum total de 3 dias para que não fossem mortos pelo mandado do rei. Que o rei havia publicado o mandato para que fossem mortos. Mas Esté, juntamente com as suas servas e o povo de Israel, jejuou. Glórias a Deus. Esdras também jejuou para pedir proteção a Deus na sua viagem. Olha que interessante. Ele ia viajar, mas ele jejuou e pediu proteção a Deus. Ele jejuou para isso. Uma coisa enfatizante é que os discípulos de Jesus jejuaram em várias situações. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 9. Também está em Atos 13, 23 e 3. Em Atos 14 e 23. É só os irmãos lerem e vão ver isso. É bom para a igreja ter a prática do jejum. Especialmente nesses tempos, irmãos. Nesses tempos tão atribulados nos dias de hoje. Mas ainda assim o Espírito Santo, ele chamará indivíduos em grupos ou ainda em toda uma congregação para jejuar por algo específico quando julgar necessário. Se a igreja do qual você congrega já pratica o jejum, não será difícil obedecer essa direção do Espírito Santo. Estejamos, pois, preparados como os bons soldados de Cristo. Amém, amados? Essa é a palavra de hoje que eu trouxe para os amados de como jejuar. Que façamos como os discípulos, que possamos fazer como Esté, como o rei de Nínive, como Josafá, como Neemias, como o próprio Jesus Cristo, que passou no deserto jejuando. Amados irmãos, jejue, busque, porque você vai ter a revelação da palavra. Você vai ter integridade, irmãos. Cada um de nós, amados, nós vamos receber a presença da glória de Deus no jejum. Isso não é um sacrifício de tolo. Isso é para estarmos cada vez mais, com certeza, com o Senhor nosso Deus do nosso lado. Sabe por quê, irmãos? Porque o jejuar é bíblico. Quando jejuamos, é porque nós estamos buscando ao Senhor. E podemos dizer que estamos fazendo um sacrifício para estarmos do lado de Deus, Pai amado, Todo-Poderoso. Amém, amados? Que os irmãos possam ter tão somente a certeza que Deus é na minha, na tua vida. Deus é na vida de cada um de nós. Que Deus, Pai amado, poderoso, possa abençoar cada um dos irmãos. Que o Espírito Santo de Deus conduza os irmãos num verdadeiro caminho. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Deus abençoe cada um de vocês. Que cada um de vocês possa ter uma noite tranquila, um dia tranquilo, uma tarde tranquila. Não sei que hora os irmãos vão estar vendo esse vídeo, mas que possam receber. Que possam receber da parte do Senhor Jesus. Que as bênçãos do Pai amado estejam cada vez mais na presença da tua família, que esteja no teu seio, que você e a sua casa possa servir a Deus Pai amado Todo-Poderoso. Que as bênçãos de Deus estejam contigo e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe.